Boa noite a todos. Noite. Primeira vez que eu estou dando boa noite, sempre é boa tarde. No Acre ainda é 4h30, sempre saindo do IFAC. E hoje, nesse seminário, eu vou apresentar um trabalho que me despertou essa curiosidade. Na semana passada, estava chegando aqui no Rio e aí fui encontrar com Tânia. Tânia estava em um evento em que o Harvey, que foi quem fez essa pesquisa aqui, quem encomendou essa pesquisa, ele estava apresentando alguns resultados dessa pesquisa, né? E aí me deu curiosidade, entrei em contato com ele, ele me passou esse material, né? E aí vou apresentar para vocês hoje também, para vocês conhecerem, e depois quem quiser dar uma olhada melhor, dar uma aprofundada melhor. Aqui é um sumário executivo de um trabalho que eles fizeram, e aí ele fala sobre o impacto do treinamento de inovação baseado em artes nas habilidades de pensamento criativo, comportamentos colaborativos e resultados de inovação de adultos e adolescentes. Essa pesquisa ela foi encomendada pela instituição que o Harvey é diretor, né, que é The Art of Science Learning. E essa pesquisa foi financiada pela Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos e que é, procura usar a arte para estimular a criatividade na educação científica e no desenvolvimento de uma força de trabalho em ciência, tecnologia, engenharia e matemática inovadora do século XXI. Esse aqui é o site, né, que tem as publicações deles, que tem os relatórios deles, os locais que eles trabalham, em Chicago, o Access, que é em Massachusetts, San Diego, Califórnia, e tudo que eles estão desenvolvendo durante algum tempo. Aqui eu vou apresentar para vocês o sumário executivo, mas lá no site vocês podem encontrar um release, né, que é um resumo ainda mais detalhado desse trabalho, né, que você pode encontrar, é só uma página lá. Ou esse resumo executivo que foi sumário executivo que eu mandei para vocês, né, mandei para a Rita para colocar na plataforma, que é o que a gente vai discutir hoje aqui, né, que é 3 de agosto de 2016, esse resultado. E também tem um trabalho completo que eles realizaram e que tem 147 páginas. Então, lá vocês vão verificar todo o processo de como aconteceu, os relatórios, apêndice, como foi feita a observação, como foi feita a colaboração, como que foi feito os pré-testes, pós-testes. E aí, para contar um pouco esse resumo, ele fala que como que iniciou toda essa ideia de até chegar nessa fase desse projeto número 2, que foi em 2016, e desde 2007 eles começaram fazendo um simpósio na relação entre artes, aprendizagem STEM e o desenvolvimento da força de trabalho, né? Com isso, em 2008, eles fizeram algumas mesas redondas com educadores de ciências, lá em Nova York. E aí, em 2011, reuniram-se 425 cientistas, entre educadores, artistas, docentes, profissionais de museus, professores de sala de aula, líderes empresariais, formuladores de políticas e pesquisadores acadêmicos, em algumas conferências que realizaram lá, né, no Smithsonian Institution, Instituto de Illinois e o Instituto de Telecomunicações da Califórnia. E aí os objetivos dessas conferências eram explorar a conexão entre arte, inovação e competitividade econômica, como criar comunidade de práticas, compartilhando recursos educacionais, currículos e melhores práticas que usam aprendizagem baseada em artes para fortalecer a aprendizagem em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E aí veio a fase 2, que foi onde saiu esse sumário executivo que eu passei para vocês, que incluiu pesquisas comparando os impactos do treinamento de inovação STEM fundido em artes com o treinamento tradicional de inovação STEM baseado em projetos. Como é que foi realizado essa pesquisa, né? E o objetivo dessa pesquisa foi testar a integração das artes no treinamento de inovação relacionado à STEM
se resultaria em habilidades aprimoradas de pensamento criativo, colaboração mais ampla, processos de inovação mais robustos e melhores resultados de inovação. Então, esse foi o objetivo dessa pesquisa. O local da pesquisa foi em Massachusetts, né? E na Califórnia, em San Diego, onde em Massachusetts foram escolhidos alguns alunos do ensino médio, que lá é conhecido como high school, e San Diego foi escolhido alguns profissionais iniciantes de carreira da área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A primeira hipótese era se o treinamento de inovação baseado em artes, em comparação com o treinamento de inovação tradicional, melhora uma habilidade de pensamento criativo do indivíduo, incluindo pensamento crítico, pensamento divergente, problema de identificação, pensamento convergente e resolução de problemas. Uma segunda hipótese era o treinamento de inovação baseada em artes, em comparação com de inovação tradicional, se aumenta comportamentos colaborativos individuais dentro de um contexto de equipe. E se o treinamento de inovação baseado em artes, em comparação com o tradicional, aumenta a novidade, impacto, viabilidade dos resultados da inovação da equipe. Essa metodologia, ela usou um projeto quase experimental com um projeto de grupo intacto, incluindo o grupo de controle para fins de comparação. Então, ela pegou um grupo de controle e um grupo de tratamento, e aí fizeram pré-testes e pós-testes com as mesmas pessoas que fizeram a aprendizagem, que fizeram o curso deles, né? E assim eles convidaram algumas pessoas e alguns alunos que poderiam estar contribuindo com essa pesquisa. Os indivíduos que participaram desse estudo receberam uma pesquisa pré-recrutamento. Com base nisso, foram designados para o grupo de controle ou de treinamento, compensados com bases em variáveis relacionadas, como interesse e experiência com artes e ciência. Então, foi feito algumas perguntas para recrutamento para saber onde que essas pessoas, quais grupos eles iriam estar se relacionando melhor e que poderiam estar trabalhando. Foram 16 grupos participantes, onde o grupo de estudantes, lá em Massachusetts, foram 8 grupos, com 4 grupos de tratamento e 4 grupos de controle. E, da mesma forma, os profissionais de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E cada grupo desse incluía entre 7 a 10 participantes. Foram 5 encontros, né, uma vez por semana, onde esse encontro de uma vez por semana, ela tinha um encontro de 4 horas, lá eles colocam meio-dia. Os grupos de controle e tratamento usaram aprendizagem prática, baseada em projetos, e uma abordagem de inovação fundamentada nas melhores práticas da Associação de Administração e Desenvolvimento de Produtos, né? Mas qual a diferença que teve entre o grupo de tratamento e o grupo de controle? A diferença que teve entre o grupo de tratamento e o grupo de controle é que o grupo de tratamento foi substituído 9 horas de pedagogia de inovação tradicional por 9 horas de atividade baseadas em artes, projetadas para alcançar os mesmos objetivos de aprendizagem. Esse caminho, eles primeiro fizeram uma pesquisa de recrutamento dos interessados para determinar a elegibilidade para a participação, fizeram uma pesquisa pré e depois uma pesquisa pós para entender o que eles aprenderam, como desenvolver essas habilidades, avaliação das habilidades de pensamento criativo e observação de grupos durante reuniões semanais. Depois teve uma pesquisa de acompanhamento da transferibilidade das habilidades aprendidas com o subconjunto de participantes e a pontuação dos produtos, processos e serviços de inovação da equipe por um painel de juízes especializados que foi realizado após terminar essas 5 semanas de intervenção. Alguns resultados, né? Os grupos de tratamento para a hipótese 1 para ensino médio dos alunos de Massachusetts, né? Para os grupos de tratamento,
E aí eu vou colocar o que estava aqui no sumário executivo, mas que vocês podem dar uma olhada, que tem vários gráficos lá dentro do material mais completo, que mostraram um grande número de diferenças positivas, estatisticamente significativas, nas habilidades de pensamento criativo no pré ao pós-teste. Então, eles aumentaram essa habilidade do pensamento criativo, já no grupo controle não houve ganho em nenhuma variável após o treinamento. Um outro resultado, ainda para os alunos do ensino médio, é que o grupo de tratamento mostrou ganho significativo em 4 das 5 habilidades de pensamento divergente do pré- e pós-teste que eles fizeram. Já no grupo de controle também não teve esse ganho. E, continuando para os alunos do ensino médio, para a hipótese 1, mostraram ganho significativo em 3 das 6 habilidades de pensamento convergente. Já no grupo de controle também não teve para a hipótese 1. Hipótese 2, os alunos do ensino médio mostraram desempenho significativo mais forte do que os grupos de controle em compartilhar a liderança, confiança em buscar uma solução, transparência na comunicação, comportamento emocional inteligente, desacordo produtivo e definição de um propósito comum com base nos dados que os pesquisadores observaram. Os de STEM, o grupo de tratamento mostrou um desempenho significativo mais forte do que o grupo de controle em comportamento emocional, respeito mútuo e acompanhamento ativo, confiança em avançar em direção a uma solução e transparência na comunicação, ainda com base na observação dos dados. Os profissionais perceberam seus próprios comportamentos colaborativos como tendo aumento positivo ao longo de treinamento para quase todas as medidas. Então, ele não teve uma diferença aqui em relação a grupo de tratamento e grupo de controle. Todos aumentaram tiveram esse comportamento colaborativo como aumento positivo na visão deles. Já para a hipótese 3, os alunos do ensino médio desenvolveram resultados finais de inovação significativamente mais fortes do que os controles, e os pesquisadores, os externos, encontraram diferença positiva grande e significativas entre os grupos de controle e tratamento em insights sobre o desafio, clareza analítica, estratégia de resolução de problemas e impacto potencial. Já para o grupo STEM, nenhuma das diferenças entre controle e tratamento dos 7 indivíduos, dos 7 itens individuais pontuados, foi estatisticamente significativo. Da mesma forma, não houve diferença entre os grupos de controle e tratamento na pontuação total ponderada em todos os itens. E aí, uma das hipóteses que eles tiveram é que talvez a forma de abordagem tem que ser diferenciada em relação a essa hipótese 3, para eles estarem alcançando um objetivo melhor para o ensino, a aprendizagem baseada em artes. E aí aqui é um dos gráficos, dos vários gráficos que vocês vão encontrar lá, né, a diferença que teve dos alunos da escola em relação ao treinamento tradicional e o treinamento baseado em artes. E aqui para o grupo STEM, tanto de transparência como de respeito mútuo, a diferença que teve, e aí vocês vão encontrar alguns desses gráficos lá. Não sei se foi suficiente, mas foi essa apresentação que eu tive desse sumário executivo. Obrigado.